Eu entrego sua pessoa ao coração de Jesus, para que debaixo da autoridade dele, você possa proclamar sua palavra, testemunhar a obra de Deus em sua vida. Senhor Jesus, eu peço que essa tua filha agora possa falar em teu nome, que no seu coração e na sua mente esteja a sabedoria que vem do alto, a autoridade da sua palavra e a unção do Espírito Santo, para que toda palavra que ela proferir, a palavra que sair do seu coração, seja uma palavra que provenha de vós, ó Pai, provenha do teu coração paternal. Derrame a sua graça, sua bênção e proteção sobre a tua filha, e colocamos ela debaixo do teu nome. Derrama sobre ela tua bênção, unção e autoridade do Espírito, em Cristo Jesus nosso Senhor. Amém. Deus te abençoe. Muito obrigado pela tua presença carinhosa e pelo teu sim. Deus te abençoe. Obrigado pela acolhida, Padre. É uma graça estar aqui. Amém. Bom, vocês me permitam tirar um pouquinho a máscara. A gente está distante, né? Realmente o nome é algo assim que me marcou bastante, né? Eu não gostava do meu nome. Meu testemunho já começa por aí. Não gostava do meu nome. Eu tenho uma irmã e eu achava o nome dela lindo. Tenho um irmão que eu achava o nome dele lindo. Eu dizia, por que a minha mãe colocou esse nome em mim? Luzia Aparecida. Eu queria morrer quando eu era pequena com esse nome. Eu não gostava de jeito nenhum. Mas a mamãe nunca contou para mim por que eu tinha esse nome. E depois, um dia, a minha mãe contou por que ela colocou esse nome. E a minha mãe sofreu um acidente, com um bambu entrou na vista da minha mãe, e a minha mãe acabou perdendo um olho, e ela estava grávida de mim. Então a minha mãe quase, no susto, quase me aborta, e ela fez uma promessa para Santa Luzia e para Nossa Senhora Aparecida. Então por isso que eu tenho esse nome, Luzia Aparecida. E depois que eu compreendi o porquê que eu tinha esse nome, que eu passei a não gostar, eu não gostava, aí eu passei assim, a achar interessante. Mas aí depois eu fui saber o significado de Luzia, como o padre diz, né? Portadora da luz. E aí eu tomei posse para mim. E eu disse, se eu sou portadora da luz, eu não posso agir diferente disso. E aí que começou então um processo dentro de mim de mudança interior. Eu era tímida, vergonhosa, cheia de complexo. E a partir deste momento que eu comecei a entender este procedimento do meu nome, a aceitação do meu nome, e a entender que esse nome me veio como uma missão, aí eu passei a gostar, né? A gostar, a aceitar o meu nome. Hoje não me incomoda, né? Ter este nome, e eu assumi como missão. Então, eu não sei se todo mundo me conhece, mas eu já tive a graça de morar aqui. E eu me casei em 1990 e vim para Caldas Novas. Olha que legal, né? E inicialmente eu morei naquela vila de Furnas, lá perto da usina, né? Aqui não tinha ainda a vila, né, do Parque das Brisas. E quando fez a vila para cá, eu acabei vindo para cá. Então, desde 1990 que eu vim para cá, que eu passei a ter um carinho especial por essa cidade. Um carinho muito grande eu tenho por Caldas Novas. Aqui, quando eu venho, eu me sinto em casa. Aqui, quando eu venho, eu tenho irmãos aqui, de verdade, né? E é por isso que eu estou aqui hoje, por causa desses irmãos que a gente acabou fazendo por aqui, né? Eu recebo um convite de uma das irmãs dizendo, olha, grava para mim uma mensagem falando sobre morte, falando sobre isso e tal. Tá bom, vou gravar. Aí um dia eu
tranquilinha lá em casa, peguei meu celular, peguei o violão, gravei uma mensagem para mandar. E aí quando eu vou mandar, o trem roda, roda, roda e não envia, roda, roda, roda e não envia. Aí eu gravei outro para ver se ficava menor. Não foi também. Aí por fim eu liguei para minha irmã e disse: olha, eu vou para ir no feriado, e aí você chama as pessoas que você quer para a gente bater esse papo, e então a gente vai falar um pouquinho sobre o tema que ela me pediu. Eu hoje moro em Catanduva, no estado de São Paulo, não é? Eu estou viúva há 16 anos. O meu marido era engenheiro de Furnas, por isso que eu vim para Caldas Novas. Faz então 16 anos que eu estou viúva. Recentemente eu perdi o meu filho, o Jairo, que todo mundo acho que deve ter pelo menos ouvido falar, né? No Jairinho. Jairinho estudou, fez primeiro ano e segundo ano do ensino médio aqui. E também foi acometido por um câncer. Faz 1 ano e 8 meses que o Jairo faleceu. Então eu vim falar e partilhar com vocês um pouquinho sobre todo esse processo que eu passei também, de luto, de sofrimento, de dor, de perda, e como lidar com todas essas emoções, né? Como lidar com isso? Como é duro a gente perder alguém que ama? Como é duro, não é? Como é duro a gente lidar com o sofrimento. É muito difícil lidar com o sofrimento. É doloroso. Mas o Senhor é mais. O Senhor é maravilhoso. E nesse processo todo, eu descobri muitas coisas bonitas, muitas coisas lindas. Foi um aprendizado muito grande para a minha vida, e é por isso que eu estou aqui hoje para partilhar. Então, realmente isso aqui é uma partilha, não é uma mega, não é uma palestra, é uma partilha de irmão para irmão. Primeiro porque eu tenho no meu coração a certeza de que vocês são meus irmãos. Alguém tem dúvida daqui que nós não estamos junto de irmãos? Verdadeiramente? A oração que Jesus nos ensinou, qual foi mesmo? Olha só. Pediram para Jesus, ensina-nos a rezar. E ele começou. As 2 primeiras palavras, ele disse: Pai Nosso. Ele falou, Pai meu. É Pai Nosso. Se eu for fazer essa oração, eu vou dizer o quê? Pai Nosso. Se ele é nosso, se o Pai é nosso, de cada um de nós, nós somos o que então? Literalmente irmãos. E é por isso que eu estou aqui, porque eu olho para vocês e vejo em vocês verdadeiramente um irmão, uma irmã, de verdade. Mas às vezes, mas eu nem te conheço. Não tem importância, mas o nosso Pai é o mesmo. Olha que interessante, Pai nosso que está onde? No céu. Então, o nosso Pai, Ele está num lugar que é diferente do lugar que nós estamos, não é mesmo? Como é que continua a oração? Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o quê? O vosso reino. Então, aonde está o nosso Pai, Ele está no céu, lá é um reino. Não é? Quem vive num reino é um rei. Se o Pai nosso é rei,
nós somos o quê? Filhos de rei, príncipes e princesas. Olha que lindo isso. Nós somos irmãos, nós somos príncipes, princesas, nós somos filhos do mesmo Pai. E o nosso Pai está um reino. E depois a gente continua o Pai Nosso dizendo assim: santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Então nós estamos aqui neste reino na terra. E vamos entender um pouquinho isso. Nós temos um corpo. Sim, todos nós temos um corpo. Este corpo nos foi dado quando? No momento da nossa concepção. Não foi? Muito bem. Nós também sabemos que nós temos uma alma. E o que seria essa alma? Quando a gente fala em alma, vocês entendem o quê? Se este corpo está andando, falando, se movimentando, é porque dentro deste corpo habita um ser, ok? Este ser sou eu, que é diferente de cada um. Dentro do seu corpo habita um ser que é a sua alma. Eu penso, eu sinto, eu ajo, eu tenho as minhas ações. Você pensa, você sente, você age. Este é você, o seu eu, a sua alma. E nós também, todo mundo aqui foi batizado? Tem alguém que não foi batizado? Então, nós temos também dentro deste corpo um Espírito, que é o Espírito Santo de Deus, que nos torna aqui na terra o quê? O batismo faz, o que ele faz em nós? Quando nós nascemos aqui neste mundo, as mulheres sabem disso. Quando a gente está grávida, a gente vai comprar umas roupas chamadas pagãozinho, né? As primeiras roupas para o neném. Vamos comprar uns pagãozinho. Sabe por que chama pagãozinho? Porque a criança que vai vestir, ela ainda não tem o Espírito Santo. Então é uma criatura. A partir do batismo, ela verdadeiramente, então, ela é filha. Então nós verdadeiramente somos filhos de um pai. Que esse pai tem um filho que mandou neste mundo para nos salvar, que é Jesus. Então nós temos um irmão. Muito bem. Por que eu gosto trouxe isso aqui para a gente distinguir um pouquinho? Então eu sou um corpo, eu tenho uma alma e eu tenho o Espírito Santo que habita dentro de mim e que também age dentro de mim, certo? Só para a gente entender um pouquinho. Por quê? Como a gente vai falar em perda, como a gente vai falar em depressão, em luto, tudo isso, eu tenho que saber de onde vem tudo isso. Como isso inicia dentro de mim, esse processo todo, eu preciso saber, eu preciso compreender para eu poder lidar com tudo isso, né? Então, esse período de pandemia trouxe muito sofrimento para nós, né? Nós tivemos muitas perdas e pessoas muito próximas de nós, que fez a gente sofrer e muitas vezes faz a gente sofrer muito. Porque até um animalzinho de estimação que a gente perde, a gente sofre, tudo que a gente perde, a gente sofre, não é? Então, nós não nascemos para perder. Nós somos filhos de Deus. Nós nascemos para ganharmos. Porque Deus é rico
e poderoso em graças e bênçãos. Então a gente gosta desse bem-estar que é estar com Deus, que é estar com o Pai. Só que quando nós viemos para uma missão aqui na terra, engraçado, vocês já pararam para pensar por que você nasceu nessa época, naquele ano, naquele dia, e por que você nasceu na família em que você nasceu? Já parou para pensar? Por que eu não sou filha de outra mãe, de outro pai? Por que eu nasci no ventre daquela mulher, naquela família? Hoje a gente conversava ainda na casa da Ivone, a Isabela eu amamentei. Não é minha filha, mas é minha filha também. E por que a Isabela foi dada para a Ivone e não foi dada para mim? Por que Deus confiou essa missão para eles? Por que Deus confiou outros filhos para mim? Por que Deus me deu... Eu sou mãe de 5 e eu só tenho 2 agora. Por que Deus me tirou o Jairo com 20 anos? Se a gente começar a fazer por quê, a nossa cabeça, ela entra em parafuso. E por isso que a gente então tem que começar a compreender as coisas. Tudo na vida tem 2 lados para a gente olhar. Tudo na vida tem 2 lados. Se eu mostrar isso aqui para vocês e pedir para vocês relatarem o que você está vendo, você vai dizer o que para mim? O que você está vendo? Uma pasta. A Ivone falou uma pasta. Ok, que mais? Uma folha em branco. E se eu falar para você que você está errado? Não é uma folha em branco. Quem está certo? Eu ou ele? Os 2? Por que os 2 estão certos? Porque depende do lado em que a gente está olhando. Isso já traz para a gente um grande ensinamento. Tudo na vida que nos acontece tem 2 formas de olhar. Quando o meu marido ficou doente, um tio meu, muito querido, chegou para mim e falou assim: mas por que logo para você Deus deu tanta desgraça na sua vida? Você reza tanto, por que tanta desgraça na sua vida? Porque o seu marido está com câncer, é muita desgraça, você não merecia isso. Por que Deus fez isso na sua vida? E se eu disser para ele, não é uma desgraça, quem está certa, eu ou ele? Se eu disser para você, tudo que acontece na sua vida não é desgraça, e você vai falar para mim, é porque você não conhece a minha história. E eu vou falar, não é uma desgraça. E você vai falar, eu sou uma desgraçada, porque você não conhece a minha história. Mas tudo na vida tem 2 formas de olhar. Nós vivemos em que planeta mesmo? Terra. Mas o nosso pai vive aonde mesmo? Será que lá eles pensam igual a gente aqui na terra? Será que o pensamento lá no céu é exatamente igual ao pensamento aqui na terra? O que vocês acham? É igual? O que Jesus ensina? Venha a nós o vosso reino. Será que é possível então eu pedir a Deus que me dê os pensamentos de como é como Pai, lá no céu, os pensamentos do céu para viver aqui na terra? Será que é possível? Será que é possível eu buscar os sentimentos de como é lá no céu e viver aqui na terra esses sentimentos? Será que é possível?
Será que é possível me comportar aqui na terra com o comportamento de como deveria ser o Filho de Deus se eu estivesse lá no céu? Então, exatamente isso. É aí que está o segredo. Sabe aquela musiquinha? Qual é a chave? Qual é o segredo que abre a porta do seu coração? Quando a gente abre essa chave e consegue entender tudo isso, muda de figura. Se eu disser para vocês que há 5 anos que o meu marido passou com câncer foi um tempo de graça na minha vida, vocês conseguem compreender? Se eu disser que os 2 anos que o meu filho passou com câncer, sofrendo, e eu sofrendo com ele, com dor. Sabe assim, quando a gente ouve dizer assim, uma espada transpassou o coração de Nossa Senhora. Será que a gente consegue compreender? Uma espada transpassou o meu coração também. Transpassou. Quando você vê um filho, quem é mãe aqui sabe, quando a gente vê um filho sofrer, não dói a alma da gente? Dói demais. E se eu for agir humanamente, se eu for pensar com o pensamento aqui da terra, eu vou criar um sentimento humano. Se eu for pensar com o pensamento do céu, eu vou criar um sentimento divino. Aí está a diferença. Vocês acham que Deus gosta que a gente sofre? E eu pergunto então, se Deus não gosta que a gente sofre, por que Ele deixou o filho dele morrer na cruz? Se Deus ama a gente, por que Ele deixa a gente sofrer? Se Deus me ama, Ele me deu Jairo como filho, por que Ele me tirou o Jairo e me fez sofrer tanto com o Jairo? Se eu for pensar humanamente, eu vou dizer para vocês, eu vivi uma grande desgraça, uma grande dor na minha vida. Se eu for pensar como o céu, eu vou descobrir uma grande graça. Olha a palavra que Deus me deu quando retirou o meu marido. Presta atenção. Ele agradou a Deus e foi por Ele amado. Assim, Deus o transferiu do meio dos pecadores onde ele vivia. Ele foi arrebatado. Para que a malícia não lhe corrompesse o sentimento, nem a astúcia lhe pervertesse a alma. Porque a fascinação dos vícios atira um véu sobre a beleza moral, e o movimento das paixões mina uma alma ingênua. Tendo chegado rapidamente ao termo, percorreu uma longa carreira. Sua alma era agradável ao Senhor, e é por isso que Ele o retirou depressa do meio da perversidade. Será que nesse mundo tem perversidade? Será que nesse mundo tem alma ingênua? Será que nesse mundo tem movimentos de paixões? Então veja, sua alma era agradável ao Senhor, e é por isso que Deus o retirou depressa do meio da perversidade. Os povos que veem esse modo de agir de Deus não compreendem. Quando Deus retira alguém de nós, a gente não compreende. As pessoas acham que é uma desgraça que aconteceu na nossa vida.
E quando Deus retira alguém deste mundo, que está em estado de graça, o que acontece? É graça para essa pessoa. Deus o retirou do meio da perversidade. Por quê? Sabe o que importa para Deus? Sabe o que importa para Deus? Importa é nós voltarmos para casa. O que é a morte? Vamos falar da morte. E a gente pergunta, mas por que uns vão antes da gente? Por que o meu filho com 20 anos não foi antes? Meu marido foi com 40 anos. Por que foi tão novo? Me deixou viúva com 3 crianças pequenas. Por que Deus retirou? A alma dele era tão boa, tão ingênua para este mundo, que se Deus deixasse ele um tempo maior aqui, ele poderia perder a salvação. E o que Deus quer? Deus quer que algum de nós se perca? Não, não quer. E por isso então, meus irmãos, vamos entender. Deus retira porque ama. Deus retira do meio de nós porque ama esta pessoa. E Deus sabe, conhece o presente, o passado, o futuro. Deus sabe que este mundo, permanecer neste mundo, é continuar sofrendo. E Deus tem tanto amor por essa pessoa. Deus teve tanto amor pelo meu marido. Sofreu 5 anos com câncer. Sofreu muito. Deus olhou com misericórdia para o meu marido e o retirou depressa. Salvou, levou para o céu, para junto dele, porque é uma promessa. Quando Jesus subiu ao céu, ele não prometeu que ele ia para lá, não é? Mandar para a gente o Espírito Santo, para a gente não se sentir órfãos e sozinhos, que ele iria para lá, preparar um lugar para a gente, não é isso? Imagina, voltar para casa, não precisar preocupar com pandemia, botar o dia inteiro com essa máscara, não precisar ver tanta gente sofrer, tanta gente, meu Deus, liga a televisão, a gente só vê desgraça, a gente só vê, meu Jesus amado, quem está mais feliz, nós ou o Jairo que já foi? Eu tenho certeza que o Jairo está lá nesse momento agora, reunindo Padre Pio, porque ele é fã do Padre Pio, os amiguinhos dele lá, e está aqui junto intercedendo por nós, porque o Jairo, ele, com a doença dele, ele se transformou num filho amado, santo de Deus. A doença, gente, eu experimentei muita dor com o Jairo, mas eu experimentei muita alegria. O dia que o Jairo confessou que ele recebeu o perdão de todos os pecados, ele pulava dessa altura, ele pulava, ele falava, mãe, eu posso morrer hoje, mãe, eu estou feliz, mãe. Aí ele disse assim para mim, sentou do meu lado, me abraçou, falou, mãe, só falta uma coisa para eu ir para o céu. Eu falei, o que foi, filho? Contar para você os meus pecados. Eu falei, não precisa contar para mim, você já contou para o padre, ele já te perdoou, ele que tem o poder de absolver seus pecados. Para mim, mãe, mas eu preciso. E aí ele foi contando, olha mãe, eu fiz isso, mãe, eu queria te pedir perdão, você confiou em mim, e eu nisso. Gente, aquilo foi uma experiência fantástica. Se Deus tivesse levado o Jairo naquele momento, eu estaria feliz, porque eu sabia que o Jairo estava indo para o céu, junto de Deus. Hoje, eu tenho mais 2 filhos, um casal, que vão chegar daqui a pouco aqui em Caldas Novas. Vocês acham que o meu coração está mais feliz pelos 2 que estão aqui nesse mundo ou pelo Jairo que já está no céu? Imagina a preocupação minha, com 2 filhos adolescentes nesse mundo, que o mais velho está revoltado com Deus, porque Deus não foi bom e tirou o pai dele. E mais revoltado ainda, porque se Deus existisse e não tivesse tirado, já tirou o pai, por que tirou o irmão? Se esse Deus é bom, por que fez isso? E ele ficou revoltado com Deus. E eu como mãe, o que eu tenho que fazer com esse meu filho?
amar. 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 Por que eu tenho que amar meu filho? Porque eu não consigo sentir a dor que ele sente, mas eu consigo imaginar a dor que o meu filho sente. Ele não entendeu da mesma forma que eu estou entendendo. Ele está vendo a coisa do outro lado ainda. Se Deus é bom, por que tirou meu pai? Se Deus é bom, por que tirou meu irmão? Que Deus é esse? Ele não consegue ver um Deus bom. Para ele, Deus é mau. E eu consigo ver como esse Deus é bom, é misericordioso. E aqui, a palavra ainda diz assim: sua alma era agradável a Deus, por isso Deus o retirou depressa. O favor de Deus e a sua misericórdia são para os seus eleitos. Deus elege algumas almas para levar. E o Jairo, Deus não levou antes e deixou ainda 2 anos sofrendo muito, porque o Jairo perdeu todos os dentes, tirou todo esse osso, operou a perna, tirou osso daqui, músculo daqui para fazer enxerto, teve nevralgia de trigêmeo, que é uma dor que a gente coloca no Google lá. Nevralgia de trigêmeo é a dor do suicídio, de tanto que dói. O Jairo sofreu horrores. E Deus coloca um sacerdote na vida dele, conta sobre o Padre Pio para ele, e diz: Jairo, o teu sofrimento não precisa ser em vão. Você pode sofrer e ser corredentor de Jesus. Vocês acham que Deus Pai permitiu que Jesus morresse na cruz porque não gostava de Jesus? O sofrimento de Jesus tem sentido para nós? O sentido do Jairo também teve sentido, porque o Jairo, o que ele começou a fazer? Eu ofereço, mamãe, as minhas dores pela conversão dos jovens e dos sacerdotes. Então o sofrimento do meu filho teve sentido também? Teve. E eu pergunto para você, minha irmã, e o seu sofrimento? Você está dando sentido para ele? Ou você está se revoltando? Ou você está entrando em depressão? Ou você está ansioso? Ou você está triste? O que está acontecendo dentro de você? Como você está olhando? Você está olhando com os olhos humanos? Ou você está olhando com os olhos divinos? Claro que nós somos seres humanos e a gente sofre mesmo, mas todos nós, o próprio Jesus disse que neste mundo nós haveríamos de ter aflição, mas coragem, ele venceu e nós vamos vencer também. Isso se a gente aprender a olhar com os olhos que vêm do céu, com as orientações que vêm do céu. O Padre Léo, qual foi a última palestra que o Padre Léo deu e deixou de exemplo para nós? Buscai as coisas do alto. O que será que ele estava querendo dizer com isso? Ele estava sofrendo também com o câncer, mas ele estava sofrendo como? Exatamente como sofreu então o Jairo, como sofreu o meu marido, sem revoltar, entendendo todo o processo e oferecendo. Não adianta eu dizer para vocês, meus irmãos, olha, vocês vão sair dessa porta daqui para fora e vocês não vão ter mais sofrimento. Não adianta eu dizer isso, porque enquanto nós estivermos neste mundo, todos nós teremos tribulações. Por muitas coisas. Primeiro, porque a nossa carne gosta do pecado. O pecado para nós é prazeroso. Comer demais faz mal, mas comer é bom demais, não é? Beber muito faz mal, mas a gente gosta. Tem muita gente que gosta. Fumar droga, usar droga, faz mal? Faz.
mas é prazeroso. Traz um prazer que é do corpo, mas escraviza a nossa alma. Nos traz sofrimento depois, porque nos torna dependente. Então eu quero contar um segredo para vocês. Alguém já lembra de ter lido, na Bíblia tem um trecho que diz assim: antes mesmo de vocês estarem no ventre da sua mãe, eu já te conhecia. Você estava gravado na palma da minha mão. Lembra disso? Então veja, antes de nós estarmos aqui, vir nessa missão aqui na terra, nós já tínhamos comunhão com Deus. E sabe o que é estar com Deus? É maravilhoso. E aí entra a minha parte, eu sou psicóloga. E aí entra aquilo que a gente trabalha com o ser humano. Por que que nós, seres humanos, nunca estamos satisfeitos? Nunca. E as teorias psicológicas dizem assim: o ser humano só se completará com a morte. Por quê? Porque neste momento, com a morte, o nosso corpo volta ao pó, mas a nossa alma, ela pode voltar para experimentar Deus novamente. E a carência que todos nós temos, sabe do que é? Não é de uma casa nova, não é de um carro novo, não é de uma viagem para o exterior, não é de roupas belíssimas. O nosso coração tem fome e sede de Deus. Só Ele preenche. Só Ele traz a paz tão sonhada em canções tão lindas. Só Ele pode nos dar aquilo que a gente tanto precisa. Só Ele nos faz entender a morte. Só Ele nos faz entender o sofrimento. Enquanto com o olhar humano aqui a gente pensa que a morte é a maior desgraça, com os olhares divinos a gente vê, este irmão simplesmente encerrou a caminhada aqui na terra, a sua missão. E quando a gente viaja e volta para casa, não é bom voltar para casa? Viajar é uma delícia, né? Mas voltar para casa não é bom demais? É muito legal, eu gosto. Qual que é o primeiro mandamento mesmo da lei de Deus? Amar a Deus, isso é indiscutível. Eu preciso amar a Deus acima de qualquer coisa. E o segundo, que ele disse depois assim, olha, você precisa amar a Deus sobre todas as coisas. Depois ele completou isso aí. Qual foi o complemento? E amar o próximo como... Então, olha que legal. Eu preciso amar a Deus, porque Deus é amor. Eu amando a Deus, eu estou ligado na fonte que é amor. Aí eu trago o amor para mim. E eu só consigo amar o outro se eu amo a Deus. Porque se eu não consigo amar a Deus, eu não consigo amar o outro. Porque eu não me abasteço. Eu não consigo dar para você aquilo que eu não tenho. Entende? Eu não consigo te dar amor se eu não tiver amor. E quem que vai me dar amor? Quem que nos enche de amor? Deus. Então, buscar a Deus, porque Deus me enche. Então eu preciso amar a Deus, amar a mim e depois eu preciso amar. E aí, para os casais, é muito interessante isso. Por quê? O casal vem na igreja, aqui é solidário um com o outro, com os irmãos, é maravilhoso. E aí depois chega em casa, esse amor desaparece. Não é?
para os outros fora de casa é uma bênção. Eu ouvi essa história semana passada. Não porque ela reza, acorda 4 horas da manhã para rezar, reza os 4 rosários, mas comigo nem me dá atenção. Então, eu posso rezar os 4 rosários, eu posso vir, eu preciso vir por amor a Deus, para esse Deus encher o meu coração, para eu ter esse amor para dar. E se isso não acontece, se eu não buscar nessa fonte, não me encher, eu vou dar para o outro, não vou dar amor de verdade. E isso decepciona as pessoas. E isso vai fazendo com que as pessoas vão ficando decepcionadas. Eu lembro meu pai, que ele deixou uma temporada de ir na missa. Não vou mais à missa. Nessa igreja não vou mais, não vou. Mas por quê, pai? Porque eu entrei na fila da comunhão, o ministro que foi me dar comunhão, eu conheço a vida dele, o cara não é bom não. Eu não vou receber Jesus da mão dele não. Olha só. Estar aqui dentro é um compromisso. Se eu sou filho de Deus, se eu amo a Deus, filho de peixe, peixinho é. Filho de amor tem que ter o que dentro? Amor. E tem que dar o que? Amor. Se eu recebo amor, porque eu estou em comunhão com Deus, eu só posso dar amor, eu não posso dar mais outra coisa. Ai, mas e o meu filho que é rebelde? Dá amor. Ai, mas e o meu marido que é terrível? Dê amor. Amor salva, cura, liberta, transforma. O amor faz qualquer negócio que a gente não der conta, o amor faz. Eu estou no treinamento de amor, pensa. 2 adolescentes morando sozinhos, eu fui lá morar com eles um período, mas deu difícil, né? É difícil. Mas ama, vamos amar. E esperar em Deus. Ah, porque alguém está pensando assim, você não conhece lá na minha casa. Vai lá na minha casa para você ver. E eu vinha conversando com a minha sobrinha e o meu sobrinho que veio comigo. E eu contando algumas histórias, eu contei para eles assim. Eu sempre falava para o meu marido, meu bem, você tem que trazer algo de concreto para mim. Tem que trazer algo de concreto, meu bem. E ele trabalhava lá na usina, né? Um dia, aparece ele com um papel embrulhado e falou, bem, você sempre pede algo de concreto, eu trouxe para você. Aí eu abri, era um corpo de prova de concreto. Eu peguei aquele corpo, eu apertei o corpo. Dentro de mim, eu dava uma vontade de jogar na cabeça dele aquele corpo de prova. Mas eu disse, se eu tenho amor, eu tenho que fazer isso aqui virar amor. Aí eu apertei aquele trem assim, ai meu Deus do céu, Jesus, Espírito Santo, o que eu faço com esse corpo de prova, com esse corpo aqui? Aí eu disse, olhei assim e falei assim, oh meu amor, que coisa mais linda, obrigado por você ter lembrado de mim e trazido isso aqui, muito obrigado, eu te amo, muito obrigado. Só Deus sabe meu coração como é que estava. Mas imagina se eu tivesse falado uma palavra, porque as palavras machucam, as palavras ferem, bata mais do que um revólver, uma faca. Palavra é terrível. E quando eu estava com raiva dele, que eu tinha vontade de falar algumas coisas, eu falava, ô abençoado, você não está entendendo, abençoado. Até com raiva eu abençoava ele. Por quê? Porque senão a gente fala coisa que não deve. E engraçado que depois, ele encontrou um coração, um formato de um coração todo bonitinho na rocha, ele trouxe para mim. E se eu tivesse tacado na cabeça dele aquele corpo de prova, ele ia trazer um coração para mim? Ele falou, Deus me livre, agora esse aqui, ela vai me matar com esse aqui, né? Então a gente,
a nossa alma, o nosso eu tem que aprender, porque senão a gente entra em depressão. E agora eu vou falar um pouquinho então sobre isso. A depressão, ela é um transtorno afetivo, que se caracteriza como uma tristeza, começa com uma tristeza. E por isso a gente tem que tomar muito cuidado com os nossos pensamentos, porque os nossos maus pensamentos se transformam em maus sentimentos, que transformam em maus ações, maus comportamentos. Então, eu recebi um pedaço de concreto. A minha cabeça foi a mil. Começou a passar um monte de coisa na minha cabeça. Não é? Se vai para lado negativo, o meu sentimento é negativo e eu ia tacar na cabeça dele aquele corpo de prova. A minha ação ia ser negativa. Como eu usei aquilo com um pensamento positivo, gerou em mim um sentimento positivo e eu tive uma atitude positiva. Entende como a gente precisa cuidar, então, daquilo que a gente pensa? Por isso que muitas vezes a gente ouve dizer assim, a mente tem poder. Já ouviram falar, né? Força do pensamento. Por que isso? Porque eu sou aquilo que eu penso, aquilo que eu sinto e aquilo que eu faço. Entende? Como eu tenho o Espírito Santo dentro de mim, eu sou um templo do Espírito Santo, então eu posso, o meu pensamento pode receber orientação do Espírito Santo e ele pode agir nos meus pensamentos, ele pode agir nos meus sentimentos e ele pode agir nas minhas atitudes. Só que eu também tenho, como dizia o saudoso Padre Léo, o encardido que nos rodeia. Então eu posso ter pensamento influenciado pelo encardido, sentimento influenciado pelo cardido e ações influenciadas. Ou eu posso ter pensamentos porque eu sou humano. Então, meus pensamentos, meus sentimentos e o meu comportamento. Então eu tenho 3 formas. Eu fiz um curso quando eu morava em Cuiabá, chamado demonologia, estudo dos demônios. E eu achei fantástico. Por quê esse estudo? Porque você aprende a como age, e eu fui fazer esse curso porque eu sou perita do tribunal eclesiástico. Então eu sou psicóloga do tribunal. Então todos os casais que estão querendo pedir a nulidade do casamento, precisa passar por um processo. Então eu era psicóloga desse tribunal. Então, a gente precisa também ter o discernimento daquele comportamento da pessoa. Ela vem guiada pelo Espírito, ela vem guiada pelo Espírito mal, ou ela vem guiada por mim mesmo. Então, eu posso decidir, o Espírito pode decidir por mim e o diabo pode decidir por mim. E a gente precisa sempre estar atento. Eu estou sendo movida por quem? As minhas atitudes estão sendo movidas por quem? Os meus pensamentos estão sendo movidos por quem? E assim, a gente vai aprendendo a ter um autocontrole do eu. Eu preciso ter. Hoje a medicina e a ciência, ela sabe que mais de 80% das doenças são de origens psicossomáticas. Quer dizer o quê? Que as doenças do corpo estão vindo da mente. Então, a minha mente, ela pode criar doenças no meu corpo. Ou o contrário também é verdadeiro. A minha mente pode curar o meu corpo. A ação do Espírito Santo pode curar
o meu corpo, pode curar a minha mente. Entende? Eu só fiz isso aqui para a gente entender direitinho que nós somos corpo, alma e espírito. E é uma coisa que está tudo junto. E eu preciso aprender a me conhecer, porque eu tenho que discernir. Está vindo de onde esse pensamento? Aonde vai me levar esse pensamento? Porque o que a gente observa, por que as pessoas entram tanto em depressão? Nós temos que aprender a não deixar as coisas que nos acontecem atingir diretamente os sentimentos. Sabe, acontece uma coisa, você já começa a sentir aqui. Não, acontece uma coisa, você tem que trazer para cá. Eu preciso pensar sobre aquilo. Porque o sentimento já me faz eu ter um comportamento mediante aquele sentimento. Então eu tenho que pensar. E nós temos uma história de vida. E hoje os meus comportamentos, eles têm influências de toda a minha história de vida. E já ouviram falar que nós temos os traumas que a gente adquire na história da nossa vida, né? Se a gente for pegar desde o momento da nossa concepção, os 9 meses de concepção nosso, veja, se a gente for pegar, um dia eu fui pensar sobre isso. Eu estava no ventre da minha mãe sofreu um acidente, e sabe com que esse acidente foi? Com uma cobra. Tinha uma cobra enrolada num bambu, a minha mãe assustou, foi sair correndo, enfiou um bambu no olho, perdeu a vista. E eu falei, caramba, a perseguição já está lá. Antes de eu nascer, eu já estava sendo perseguida. Já não queriam que eu nascesse. E foi uma luta. A minha vida tem sido uma luta, gente. Uma luta constante. Acaba uma coisa, vem outra, acaba uma coisa. Mas acredito que vocês estão bem. Vocês também estão passando por isso, não é? E a história de todo mundo. Todos nós passamos. É muita luta. A gente, meu Deus do céu, parece que não tem fim, tanto sofrimento, tantas coisas. Um dia você tem que lidar com isso, outro dia você tem que lidar com aquilo. Tantos conflitos. E isso vai adoecendo. Se você não souber, lembra o que está escrito em Efésios 6? A armadura do cristão. Essa é uma armadura espiritual. Nós precisamos também ter a armadura psíquica. Você quer adoecer o seu corpo? Fica uma semana assistindo aqueles programas de televisão que só traz desgraça o dia inteiro. É roubo, é assalto, é isso, é aquilo, é morte, é isso. Você adoece. Você acha que o mundo só tem isso? A mente vai absorvendo tanta coisa ruim que a gente acaba adoecendo. Por isso que a gente tem que prestar atenção com o que a gente está se alimentando. O que a gente está alimentando na nossa alma? Do que a gente está se alimentando? Se a gente come mal, o corpo adoece. Se a gente alimenta a mente, o nosso psique do mal, também. Só que não é só isso. A nossa mente também, ela pode adoecer, muitas vezes, é uma carga que a gente traz genética também. Pode acontecer isso. A minha sogra morreu de câncer, o meu marido morreu de câncer, a avó dele morreu de câncer, os 2 irmãos do meu marido já teve câncer. Pode ser. E agora, o meu filho morreu de câncer. Então, a gente está fazendo um estudo para ver a possibilidade desses 2 meus filhos terem essa carga genética que traz, que é física, não é? Mas nós podemos trazer também origens, cargas psíquicas. Nós podemos trazer também. Então, eu tenho inúmeras
histórias para contar para vocês de problemas assim. Então, vamos pensar assim. Então, fatores genéticos, fatores orgânicos, aquilo às vezes que a gente come, também pode adoecer. Semana passada, o meu cunhado, ele é diabético. E a gente pega no pé dele. Cara, você não pode tomar refrigerante, você não pode comer doce, você não pode comer massa. A diabetes dele foi a 400, ele amanheceu perdendo a visão. Ele me ligou desesperado, porque quando dá um pepino ele me liga. Cunhada, pelo amor de Deus, eu amanheci, não estou enxergando. E eu, glória a Deus, Deus te ama, Deus te ama. Ele falou, você está louca? Eu falei, estou louca não? Uai, Deus tem que fazer alguma coisa para você acordar. Ainda bem que você não amanheceu morto, ainda dá tempo. Ô cara, será que você não se toca não? Você não cuida da sua alimentação, você não cuida. Você está pedindo para ficar cego. Aí foi no médico. O médico chegou e falou para ele assim: você tem seguro de vida? Ele, não. Você é registrado? Não. Ele falou assim: então providencie isso logo. Ele ficou desesperado. Desesperado. E eu, mas esse médico é bom, glória a Deus. Ô cunhada. Eu falei, o quê? Ô filho, ou você acorda, ou você vai morrer, você vai ficar cego. Acorda. Aí ligou para minha filha, que é nutricionista, que é afilhada dele. O padrinho está precisando urgente. Começou no outro dia. Já perdeu 5 quilos, a diabetes dele de 400 já baixou para 100 e pouco. Acorda ou não acorda? Quer morrer? Acorda, gente, nós precisamos acordar. Então, a má alimentação traz consequências, não é? Então, se eu não cuido do corpo, eu vou sofrer. Se eu não cuido da minha mente, do meu emocional, eu vou sofrer. E se eu não cuido também da minha parte espiritual, e se eu não cresço, eu não tenho força para superar tantas coisas, né? Então, fatores genéticos pode causar depressão, orgânicos e psicológicos, né? Então, pode desencadear a depressão como? De uma experiência estressante. Eu atendi um paciente que os pais se separaram, ele tinha 5 aninhos, e aí começaram a brigar, o pai e a mãe, e a criança, um pegou no braço aqui, outro pegou no braço aqui, ele fica comigo, não, ele vai ficar comigo, ele vai ficar comigo, ele vai ficar comigo. O que vocês acham que passou? Qual o sentimento que gerou naquela criança de 5 anos, vendo o pai e a mãe brigar, e um puxava de cá, outro para lá? O que gerou dentro dessa criança? Foi um sofrimento tão grande, que desenvolveu nele uma esquizofrenia. A mente tem limite de suportar sofrimento. A mente do menino não suportou mais. Então, adoeceu. Traumas de abusos na infância. Gente, o meu marido não entrava na igreja. Não entrava. Eu vinha para a missa, ele falava assim: eu não gosto de padre, eu não gosto de igreja. Aí sabe o que eu fiz? Ele dormia, eu punha a mão na cabeça. Jesus, me mostra o que tem, o que aconteceu na vida desse meu marido. E vai rezar, e vai rezar, vai rezar, vai rezar. Um dia eu rezando para ele, eu vi o meu marido junto com um bando de moleque na beirada de um rio. Aí eu falei, bem, acorda. O que aconteceu com você na beirada de um rio que te traumatizou tanto? Ele levantou assim, que é isso? Eu nunca contei nada disso para ninguém. Quem te contou isso? Eu falei, calma, eu estou orando por você. E Deus me disse que você tem um trauma. O que aconteceu? Eu falei, eu não vi nada, eu só vi você na beirada de um rio. Deus não, eu sei que vai contar. Eu não vi nada, eu só vi você. Eu sei que você sofreu um trauma. Aí o que aconteceu? Ele era coroinha, pequenininho, e um dos meninos maiores abusou sexualmente dele na beirada de um rio. E nunca mais ele entrou na igreja. E depois desse dia que nós oramos e pedimos a Deus para curar, o meu marido
depois de um tempo, ele foi coordenador diocesano da renovação aqui em Caldas Novas. Olha o que é uma cura. E olha o que é um trauma. Um trauma pode barrar uma pessoa a vida inteirinha. E pode levar essa pessoa à depressão. Abuso de álcool. A pessoa ou de droga, que bebe muito, pode levar a uma depressão. A pessoa, o corpo vai adoecendo, ela vai precisando cada vez mais, e ela pode também entrar numa depressão. Dores crônicas. A pessoa que sempre tem dor, ela pode entrar em depressão por conta de dores. Deficiência de neurotransmissores também pode levar a pessoa à depressão. Alteração nas estruturas do cérebro, doenças cerebrais, distúrbios do sono pode levar uma pessoa à depressão. A pessoa não consegue dormir de jeito nenhum, não consegue dormir. Pode levar a uma depressão. Familiares com doenças mentais, a pessoa que cuida também pode levar. Os sintomas da depressão. Olha, a culpa, sentimento de culpa, pode levar uma pessoa à depressão. A pessoa fez alguma coisa que ela não consegue se perdoar, e eu tenho um testemunho para dar. A minha sogra, ela acompanhou os 9 meses de gestação da minha cunhada. No 9º mês, ela levou a minha cunhada para fazer o pré-natal, passou na minha casa. Quando ela ia voltando para a cidade dela, a minha sogra bateu o carro e a minha cunhada morreu naquele momento. Ela e a nenezinha morreu. A minha sogra não se perdoava. A culpa foi tão grande, que ela não se perdoava. Tempos depois, deu um câncer de mama. Ela tirou a mama e ela dizia assim: uma mama não paga o que eu fiz. O câncer voltou na outra. Tirou outra mama. 2 mamas não paga o que eu fiz. Fez 3 pontos safena. Por fim, no velório do meu marido, ela disse assim, eu me lembro muito bem, ela disse: eu não tenho mais razão para viver. 11 meses depois ela morreu. O câncer generalizou. Tomou conta dela. Por conta da culpa. Então, gente, vamos nos livrar da culpa. O sacerdote está sempre aí. Vamos confessar. Vamos nos livrar, porque a culpa deixa a gente depressivo. Falta de esperança na vida, pensamentos ruins, sentimentos de inutilidade. A gente não se sentir útil para nada. Isso gera depressão em nós. Perda da capacidade de sentir alegria, prazer nas coisas. Mal-estar, aumento, redução de apetite, raiva, alteração de peso, fadiga constante, inquietude, comportamento destrutivo, agitação, sentimento de desespero, dificuldade de concentração. Bom, e tantas outras coisas que podem nos acometer. Tem tratamento a depressão? Tem tratamento. Às vezes precisa de tratamento psiquiátrico, que entra com uma medicação, mais tratamento psicológico. O tratamento psiquiátrico vai cuidar da estrutura física, o tratamento psicológico vai cuidar dos pensamentos, dos sentimentos e do comportamento da pessoa. Então, é importante, né? Então, a psicologia pode ajudar, o psiquiatra pode ajudar. Então, a pessoa precisa buscar. Outra coisa também que pode ajudar a gente numa depressão: prática de atividades físicas, cuidar da alimentação,
Participar de eventos sociais é importante, né? Encontrar maneiras diferentes de realizar atividades do dia a dia também pode ajudar. E outra coisa, existe muitas pessoas na Bíblia, muitos profetas que tiveram depressão. Muitos. Eu tenho aqui depois, quem quiser pegar, eu tenho algumas aqui, ó. Versículos da Bíblia que ajudam a vencer a depressão. Então, depois, se alguém tiver interesse, pode pegar aqui. Elias teve depressão. Depois vocês podem procurar saber de Elias. Está lá no livro do 1 Reis. Jeremias teve depressão. Noemi teve depressão. E existe muitos versículos que a gente pode utilizar na Bíblia. Então existe cura na Bíblia para a depressão. A gente precisa ir procurar, né? Então tem muitos versículos. Deuteronômio 18 diz assim: o próprio Senhor irá à sua frente e estará com você. Ele nunca o deixará, nunca te abandonará. Não tenha medo, não desanime. Está lá em Deuteronômio. Mateus diz assim: bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Romanos também tem, Filipenses também tem, nos Salmos também tem. Salmo 40, de 1 a 3 diz assim: depositei toda a minha esperança no Senhor, Ele se inclinou para mim e ouviu o meu grito de socorro. Ele me tirou de um poço de destruição, de um atoleiro de lama, pôs os meus pés sobre uma rocha e firmou-me num local seguro. Pôs um novo cântico na minha boca, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão isso e temerão e confiarão no Senhor. Tu és minha lâmpada, Senhor. O Senhor ilumina as minhas trevas. Então nós vamos encontrar muitos exemplos de pessoas que também na Bíblia tiveram depressão. Então, queridos e amados irmãos, a depressão, ela existe, é uma doença, nós precisamos procurar ajuda e nós estamos aqui para ajudar você. E eu vim também aqui para estar neste momento com vocês, para dizer: eu não sei o que você está passando hoje, eu não sei qual é o teu sofrimento, qual é a sua angústia, mas eu queria dizer para você: se você virar o seu olhar para o alto e se conectar com o nosso Pai, que é amor, se encher de amor e começar aqui na terra, durante essa missão, durante esse tempo que nos resta, até o dia do nosso retorno para a casa do Pai, se a gente descobrir a nossa missão e for fiel a ela, nós vamos aprender a lidar com essa depressão, com este sofrimento que tanto nos acomete. Eu queria dizer para vocês, amados irmãos, que podem contar comigo, pode contar com as minhas orações. Eu vou estar sempre, toda vez que eu estou com alguns irmãos, eu já coloco vocês nas orações, né? Então, todo sábado ou domingo eu estou também com um grupo de irmãos meus que são dependentes químicos. E eu digo para eles: a única diferença entre nós é que vocês foram buscar num outro lugar a cura para a sua depressão, para as suas tristezas. Vocês buscaram nas drogas, vocês buscaram na bebida e eu busquei em Deus. Então, eu digo para eles assim: meus irmãos, se voltem para Deus, busquem Deus, que vocês vão encontrar também. Então eu digo a mesma coisa para vocês: meu irmão, a nossa solução está em Deus. Nós temos que voltar os nossos olhos para o alto, nós temos que continuar firme nessa caminhada, e um sustentando o outro. Pensa que hoje eu estou aqui,
mas porque vocês me sustentaram quando eu estava lá no hospital com meu filho. Que eu chorava junto com ele de ver a dor dele, e eu fui sustentada por vocês. E por isso que eu estou aqui. Então, quando eu precisei, vocês estavam junto comigo. E hoje eu estou aqui para dar a mão para vocês e dizer: pode contar comigo. Conte comigo. Conte com as minhas orações. Pode pegar meu telefone, meu celular, pode ligar, vamos conversar, vamos ajudar um ou outro, se reúne, vem para os grupos de oração. Eu falo que hoje o grupo de oração é uma sessão de terapia, é uma bênção, porque aí você vem, você fala com o Senhor, você louva, você agradece, você se conecta, os irmãos te ajudam a se conectar com Deus, e isso é uma graça muito grande, porque tem hora que sozinho a gente não consegue. Nós precisamos caminhar em comunidade. Esse tempo de pandemia nos separou. Muita gente não voltou ainda, porque está com medo. Mas vamos continuar, irmão. Vamos caminhar, vamos buscar Jesus. Vamos buscar Jesus, porque Ele é a solução. Deus é a solução para ti. Te dá motivos para viver, tu que andas sem motivos para viver. Deus quer te dar a salvação, a salvação. Deus quer te dar o seu perdão, porque somente Ele é a solução. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. E nós estivemos reunidos e vamos permanecer sempre na graça e no amor do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Que Deus nos abençoe. Nós queremos agradecer a Luzia, por essa oportunidade de estar aqui. A gente sabe que não é fácil para ela, não foi fácil, e assim como não é fácil para ninguém de nós. Mas o que a gente quer dizer é que realmente é uma mensageira de Deus, essa irmãzinha, e tudo que ela passou, tenho certeza, não foi por acaso. Assim como você, viu, meu irmão, minha irmã, que você está passando não é por acaso. A dor que você sente hoje, se você sofrer com fé, vai ser o testemunho que vai resgatar muitas pessoas, que vai promover curas em muitas pessoas amanhã. Então Deus age na nossa vida, hoje é dor, amanhã é graça. E nós acompanhamos essa menina aqui, como ela passou dificuldade, e todos os dias ela pedia: orem por mim. Então, meus irmãos, lembre-se, nós precisamos ser anjos uns dos outros. Um dos motivos da depressão é a gente achar que nós não servimos para nada e nem para ninguém. Seja intercessor do seu irmão, todo dia ore pela dor do seu irmão, pela dificuldade, pelo sofrimento dele, que você vai ver o quanto você é útil. Quanta gente sofre nesse mundo, Ela que viveu no hospital, o hospital que tratava de câncer, ali 2 anos, Quanta dor ela vivenciou. E quantas vezes ela pôde ser anjo lá no hospital, Até para os médicos, para a enfermeira e para aqueles irmãos que estavam sofrendo. Ela foi e é luz para muita gente. Então, nosso muito obrigado, que você continue sendo essa bênção, sendo luz nas nossas vidas, viu? Amém, eu que agradeço, viu? Obrigada, pelo convite, viu? A família Ovisa, a família da paróquia Divino Pai Eterno, agradece e pede a Deus que continue te abençoando. Amém. Muito obrigado, viu? Obrigada. Como a Luzia disse que nada é por acaso, ela tem um outro testemunho muito bonito que ela não contou, que vai contar mais vezes quando ela vir aqui. A própria doença do Jairo, quando ele ficou internado 3 meses, que ela ficou morando no hospital,
O médico oncologista, né, neuro, ele não acreditava em Deus. Ele era realmente um ateu. Ele acreditava só na ciência. Ele achava que a cura, né, só vinha do homem e que Deus não existia. E através do Jairo, da Luzia, naquele hospital, aquele médico foi convertido, né? Hoje ele deu um lindo testemunho, né, Luzia, daquele médico que foi convertido pela, né, fé e pelo testemunho do Jairo e da Luzia. Então, Deus, Ele sabe de todas as coisas, e o nosso sofrimento, muitas vezes, são curas para os outros, né? Para os nossos irmãos, né, Lu? Obrigada mais uma vez.